Olá, pessoal. Estamos aqui de novo. Eu sou o professor Vieira. Esse é o canal Antônio Vieira. Estamos dando uma série de aulas sobre projeções cartográficas e estamos analisando agora a projeção estereográfica polar. E vamos, na aula de hoje, ver como a escala varia ao longo da projeção. No vídeo passado, fiz uma explanação geral mostrando e motivando as pessoas para o conhecimento, que não é assim muito divulgado no ensino médio, sobre a questão da variação de escala, né? A maneira como é ensinada no curso de Geografia Física dá a entender que a escala de um mapa, na sua forma gráfica, na sua forma numérica, declarada na projeção, declarada no mapa, é um valor constante para todo o mapa. Na prática corriqueira, assim, no mundo atual, nas aplicações muito simples, isso não tem consequência nenhuma, mas é uma questão conceitual. Em termos conceituais, deve ser bem explicada e na engenharia e na navegação, isso é crítico. Tem que se saber o quanto a deformação está variando as escalas, quantas áreas estão deformadas, o quanto os comprimentos estão deformados. Nós utilizamos a projeção conforme, ela não deforma os ângulos, mas os comprimentos e as áreas estão deformadas. É interessante saber como se dá a variação dessa deformação ao longo do mapa. Então, eu fiz aqui, para ganhar tempo, duas figuras, né? Então, coloquei aqui a esfera e simulei aqui, então, um plano tangente, esse plano tangente no polo sul. O polo norte está aqui e é a partir dele que sairão as retas projetantes, de modo que cada ponto da esfera seja projetado nesse plano tangente ao polo. Qualquer ponto da esfera está assinalado aqui a sua posição geográfica, né, em termos de distância ao polo, por esse ângulo entre a direção para o polo e a direção para o ponto, que é a colatitude do ponto. Então aqui está a colatitude do ponto A, correspondente a este paralelo. Este outro paralelo, que passa por B e C, suponho que esteja infinitamente próximo do paralelo que passa por A, B. Aqui temos os meridianos que passam por A e por B, e o outro meridiano que passa por ponto D e pelo ponto C. Analogamente, esses dois meridianos estão infinitamente próximos uns dos outros. A diferença de longitude entre eles é um d lambda, assim como a diferença entre as colatitudes desses pontos dos paralelos consecutivos é um d delta, é um incremento da colatitude. Essa esfera tem raio R, né? Então, todos esses raios, nós já vimos a teoria da projeção estereográfica, o polo aqui, o polo sul, é representado aqui por um ponto, e as regiões próximas aqui ao polo sul se deformam um pouco. Então a escala só é verdadeira aqui nesse ponto do polo sul. Afastando-nos do polo sul, a escala vai variando. Nessa projeção aqui, como os pontos saem projetados do sul, do norte, esse ponto norte, ele é rejeitado ao infinito. Ele não aparece no mapa mundi feito a partir dessa projeção. O plano de projeção eu chamei como alfa e representei ele aqui ao lado. Este, então, é o plano do mapa. O plano na projeção plana polar estereográfica. Eu acho que a luz está muito dando reflexo. Vê se melhora assim. Não melhorou muito não, mas vamos ver se dá para não ter muito reflexo. Hoje não tem sol, então está uma luminosidade assim um pouco
pouco assim ofuscante no estúdio. Então, falando aqui desse plano de projeção estereográfica, assinalei então aqui os eixos X, como se fossem a transformada do meridiano de Greenwich, passando por Greenwich, o eixo perpendicular a ele, sendo o eixo Y, e esse meridiano, representado aqui, passando por D e C, meridiano passando por D e C, que é um círculo máximo que passa pelo polo, é representado por uma reta, como nós sabemos, e o outro meridiano que passa pelos pontos A e B da esfera, A e B também é representado por outra linha reta. Os círculos dos paralelos, aqueles que têm uma colatitude constante, eles são representados como circunferências com centro no ponto de tangência. Aqui no nosso caso, o ponto de tangência, a origem do sistema, é o polo sul, é o ponto sul. E nessa projeção, à medida que os pontos se afastem do ponto de tangência, esses paralelos vão ter o seu afastamento progressivamente ampliado. Isso nós já vimos pelo valor desse M. Esse M é que rege, a variação da posição desses paralelos. Né? Nós já vimos que esse M vale 2R vezes a tangente de delta sobre 2. Então, o raio do paralelo cresce com a tangente desse ângulo inscrito aqui na metade da colatitude. Então, à medida que o delta cresce, o afastamento, né, o raio aqui, o centro, o raio dos círculos crescem de acordo com o crescimento da função tangente. Né? Então, nós estamos vendo aqui que, embora na Terra o espaçamento entre os paralelos seja igualmente espaçado, né? Aqui poderia ter uma latitude delta, como se delta fosse, por exemplo, 30 graus, aqui 40 graus, aqui 50 graus, uma coisa assim, né? Uma variação uniforme lá na Terra, aqui no mapa, eles seriam mais espaçados uns dos outros e muito mais afastados quanto mais o paralelo se afaste do centro de projeção. Né? Quanto maior for a declinação, porque a função tangente é uma função crescente. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos analisar, vamos procurar saber como é que a escala do mapa varia, como é que ela varia ao longo dela. Para isso, vamos definir um conceito que se chama coeficiente de deformação. Coeficiente de deformação linear. Está um pouco bagunçado aqui, eu vou apagar logo. Coeficiente de deformação linear. Isso quer dizer o quê? É um coeficiente que mede o quanto um comprimento está variando. Isso está relacionado à variação da escala. Esses coeficientes de deformação, eles também são chamados fatores de escala, porque medem o quanto a escala varia. Então, nós temos aqui, ao longo dos meridianos, por exemplo, comprimento medido ao longo dos meridianos, esse comprimento aqui, se quiséssemos aplicar o conceito de escala, a razão entre esse comprimento AB de arco de meridiano aqui no mapa e o seu homólogo aqui na esfera, né, que é a Terra representada em escala, reparem só, um comprimento no mapa em relação ao comprimento na esfera. Imaginando que poderia ser até um comprimento na Terra. Isso é a definição de escala. É a definição de escala. Então, nós vamos chamar a essa razão de coeficiente de deformação meridiana, porque ele mede a deformação dos comprimentos
ao longo dos meridianos. Vamos então definir um outro coeficiente de deformação, alfa, vou chamar de alfa, não tem nada a ver com esse alfa que eu coloquei aqui, só para representar uma simbologia do plano, né, por ter alfa entre parênteses. Então esse coeficiente de deformação transversal, ou alfa, ele mede a variação de um comprimento ao longo dos paralelos, transversal ao meridiano. Então, por exemplo, seria aqui a razão de um comprimento num paralelo, AD, com o seu comprimento aqui, um comprimento desse AD na Terra. Então, seria a variação da escala ao longo dos paralelos. E o beta, coeficiente de deformação linear da escala ao longo dos meridianos. Para termos a expressão que fornece essa lei de variação, basta colocar nestes segmentos aqui que eu assinalei as suas expressões analíticas, lá na projeção e aqui na geometria da esfera. Aqui na projeção, quanto vale o AB? Reparem aqui, quanto vale o AB? O AB é um incremento do raio do paralelo, é um incremento de M, é um DM. Então esse AB é um DM, é um incremento, é um diferencial do M. E o AB quanto vale? Quanto vale um arco de meridiano, esse arco de meridiano aqui? Esse arco de meridiano é um arco de círculo, é um arco de círculo. Qualquer arco de uma circunferência, ele vale o valor do raio vezes o ângulo central, esse ângulo central medido em radianos. Esse ângulo central aqui, que mede esse elemento de arco de meridiano, é o d delta. Então esse arco AB de meridiano é o raio vezes esse ângulo central em radianos. Então esse AB aqui é R d delta. Então, analogamente, a variação de escala, o coeficiente de deformação linear ao longo dos paralelos. Quanto vale aqui no mapa o comprimento desse arco AD? Ora, esse arco AD é um arco de circunferência de raio M. Então é o produto do raio M vezes o ângulo central de lambda em radianos. Então esse AB é um M de lambda. E na Terra, quanto vale um arco de paralelo? O arco de paralelo na Terra é igual ao raio do paralelo, vezes o ângulo entre esses meridianos. Um arco AD aqui, ó, é o raio do paralelo, vou chamar de R minúsculo, vezes esse ângulo que subentende os dois pontos, que é a diferença de longitude. É o ângulo entre esses dois planos que contêm esses meridianos. Esse delanda é igual aqui, porque é o ângulo formado entre dois planos, é o retilíneo do diedro desses dois planos dos meridianos infinitamente próximos. Então aqui no caso, vai ser R vezes d lambda, esse arco AD. Agora, quem é esse raio do paralelo? Ora, o raio do paralelo, aqui seria, vamos supor, qual a altitude, aqui o raio do meridiano. O raio do paralelo é a projeção do raio da Terra aqui no plano do paralelo. Está aqui a definição de seno, né? O R é o R seno de delta. Esse N é o R seno de delta, é o valor do raio do paralelo, e vezes o d lambda, que é o ângulo que subentende esses dois planos meridianos. Então é só substituir aqui, ó, no lugar de AD, teríamos a expressão do alfa. R seno
de delta vezes um d lambda. Pronto. Aqui, o d lambda é cancelado, né? É cancelado com esse d lambda, no numerador e no denominador, ele é cancelado, e ficamos então aqui com as expressões dos coeficientes de deformação linear. Esse é o coeficiente de deformação linear ao longo do meridiano, e esse alfa, o coeficiente de deformação linear ao longo dos paralelos. Estão eles aí. Então, esse alfa já nos dá uma fórmula finita desse coeficiente de variação, desse fator de escala já é uma fórmula finita. N é igual a R seno de delta. Tá? Ora, já podíamos usar isso. Nas projeções em geral, o fator de escala ao longo dos paralelos é diferente do fator de escala ao longo dos meridianos. Quer dizer, as figuras se deformam não numa situação assim homogênea, numa direção ou noutra. Nós já vimos na projeção de Mercator, quando fizemos o estudo dela lá, levamos aquele papo em relação a Pedro Nunes, que a deformação ao longo dos paralelos deveria ser igual à deformação ao longo dos meridianos, para que aquele ângulo da loxodrômica, aquele ângulo formando um ângulo lá na superfície da Terra, fosse mantido ali na carta. Então, nas projeções conformes, o coeficiente de deformação ao longo dos paralelos é igual ao coeficiente de deformação ao longo dos meridianos. E isso é fácil de provar. Nós vemos aqui, por exemplo, que o M é 2R seno delta sobre 2. É só diferenciar essa expressão aqui do M e colocar no valor de dm aqui. Então, ali, achando o dm é igual a 2R, derivada da tangente é secante ao quadrado de delta sobre 2 vezes d delta sobre 2. Diferenciamos. M' é igual a U', né? U' aí, aqui. O U seria a tangente de delta. Então, substituindo aqui o dm por essa expressão da diferencial, nós podemos ver que vai dar uma expressão igual a de baixo. Então está ali, o beta é igual dm é 2R secante ao quadrado de delta sobre 2. Esse 2 aqui já podemos tirar, ó, porque ele é igual a esse, cancelado. Nós cancelamos, então já tiramos esse 2 daqui. Delta sobre 2 é o dm, né? Já está aqui, d delta. E aqui no denominador é o r d delta. Então esse r aqui cancela com esse r, esse d delta cancela com esse d delta, e o beta, então, o beta é secante ao quadrado de delta sobre 2. Esse é o beta. Esse aqui é a lei de variação da escala ao longo dos meridianos. Está aqui. E o alfa? Substituindo o m pelo seu valor, pela sua expressão, o alfa é igual a 2R tangente de delta sobre 2, é o m, e aqui embaixo R seno de delta. Está aqui o m. R cai com R, então podemos tirá-lo daqui. E esse numerador da tangente, que tem tangente no numerador, podemos colocá-lo na forma seno de delta. Está muito
exprimido aqui, vou colocá-lo aqui. Alfa igual 2 seno de delta sobre 2 sobre cosseno de delta sobre 2, que é a tangente de delta sobre 2. E aqui embaixo, no lugar do seno, nós vamos colocá-lo em termos do arco metade. 2 seno A, né? Seno de 2A é 2 seno A cosseno A. Então, esse seno, aqui ficaria seno de delta sendo igual a 2 seno de delta sobre 2 cosseno de delta sobre 2. Seno de delta, em função do arco metade, é colocado ali. Bom, esse 2 aqui cancela com esse 2. Esse seno numerador cancela com esse seno aqui também no numerador. Então nós ficamos aqui que alfa é igual a, isso vem para baixo, né? Alfa é igual a 1 sobre cosseno de delta sobre 2, isso aqui, vezes, aí embaixo também, o cosseno de delta sobre 2. Então vai dar cosseno ao quadrado de delta sobre 2, e o cosseno, a secante é o inverso do cosseno, que vai ser igual aqui a secante ao quadrado. Isso aqui é igual ao cosseno ao quadrado de delta sobre 2. O cosseno ao quadrado de delta sobre 2 é o seno ao quadrado de delta sobre 2. Então, o alfa, nós estamos vendo aqui, o alfa também é igual ao secante ao quadrado de delta sobre 2. Então, o que acabamos de verificar aqui? Verificamos que na projeção estereográfica polar, que é uma projeção conforme, a variação da escala dela ao longo dos paralelos é igual à deformação da sua escala ao longo dos meridianos. E isso é mostrado pelos coeficientes de variação da escala. Então temos aqui isso já nos dando essa informação. Então com isso daqui, com esses coeficientes de deformação, pode-se calcular o valor de quanto um determinado comprimento está sendo variado de acordo com a posição que ele tem no mapa, né? De acordo com a posição dele na Terra, por exemplo, aqui estão em termos de delta sobre 2, secante de delta sobre 2. Tanto faz, então, um ou outro. Então nós vamos chamar, então, que um kappa, que seria o coeficiente de deformação linear, que seria ou alfa ou beta, é igual a secante ao quadrado de delta sobre 2. Vamos dizer isso. Pode ser alfa ou pode ser beta. É o mesmo, ao longo dos paralelos e ao longo dos meridianos. Bom, a secante ao quadrado de delta sobre 2, eu vou agora fazer umas transformaçõezinhas nessa lei, poderíamos acabar com ela ali, mas vamos só fazer algumas transformações assim nessa expressão para preparar para as próximas aulas, para fazermos análises de deformação na projeção TM, saber por que a projeção de TM ficou com 6 graus do fuso, por que o cilindro deixou de ser tangente e passou a ser secante. Isso tudo tem explicação, isso tudo tem história. Então vamos fazer uma transformação aqui nessa expressão. A secante é igual a 1 mais tangente ao quadrado de delta sobre 2. Né? Isso é igual. A secante é igual a 1 mais tangente ao quadrado de delta sobre 2. Esse delta sobre 2, né? Quer dizer, nós poderíamos pegar aqui essa tangente ao quadrado, podíamos pegar a tangente e substituir a tangente pelo arco que tem aquela tangente, pelo delta sobre 2. Nós sabemos, assim, da transformação, desenvolvimento de uma função em série,
que a tangente, por exemplo, genericamente de x, o desenvolvimento de série dela é x mais x ao cubo sobre 3, mais assim por diante, e assim vai. Vamos só ficar aqui nesses dois termos para analisar. Então, esse x, no caso aqui, ó, é delta sobre 2, tangente de x, tá? Eu vou botar aqui delta sobre 2. Delta sobre 2. Então, aqui vai ficar o delta sobre 2 ao cubo. Né? Delta sobre 2, que é o x, né? Aqui ficaria delta sobre 2 ao cubo. Então, essa expressão ficaria sendo igual a delta sobre 2 mais delta ao cubo. Aqui ficaria 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 8 aqui, o 8 viria multiplicando esse 3 sobre 24. Pronto. Então, a tangente de delta sobre 2, aqui no caso é delta sobre 2, é igual a delta sobre 2 mais delta ao cubo sobre 2. Esse delta, vou fazer um desenho aqui, vamos colocar esse delta em termos da distância ao centro da Terra. Então, aqui sendo o centro da Terra, reparem só, aqui é a colatitude, aqui é o raio. E aqui, assim, será uma distância em relação à origem, ao centro da projeção. Vamos chamar de uma distância D. Uma distância D. A ela aqui. Vamos adotar essa distância, que lá na projeção estereográfica é aquele M, mas essa projeção plana estereográfica, ela podia ser tangente à Terra em qualquer ponto. No centro de Minas Gerais, como eu já falei, lá em Paris. Então, aquele M na projeção, seria chamado oblíqua, é a distância do centro de projeção até o paralelo. Eu estou chamando essa distância aqui de D. Então, qual é a expressão aqui analítica desse D? Ó, esse D é igual ao R vezes o delta. Tá? Um arco é o produto do raio vezes o ângulo central em radianos. Então, quanto é o D? Quanto é esse arco D em radianos? Esse D, esse delta em radianos, esse delta é igual ao D sobre R. B sobre R em radianos. B em metros, R em metros, B em quilômetros, R em quilômetros, fica adimensional, é radiano. Então, o delta é dado por essa expressão em que nós temos já uma distância medida em cima da Terra, aqui, não mais a expressão angular, mas a expressão linear daquele ângulo. Então vamos substituir esse delta aqui na expressão do delta, da tangente. Tangente de delta sobre 2 seria igual. No lugar de delta, vamos botar D sobre R. Ó. Aqui no lugar de delta, vamos botar o D sobre o R. Então fica D, que multiplica um meio. Fica D sobre 2R. Mais. E aqui fica delta ao cubo. Então esse delta ao cubo fica sendo D sobre R ao cubo. D sobre R ao cubo. D ao cubo. E aqui ficaria o R ao cubo. O R ao cubo vem para baixo. Então, 24 R ao cubo. Pronto. Então, eu queria chegar nessa expressão aqui para mostrar a vocês que nesse desenvolvimento em série, todo desenvolvimento em série, ele gera um polinômio e, de acordo com o truncamento que se faz nessa série, tem-se um erro de truncamento. Quer dizer, essa série aqui, como qualquer outra série, teria uma infinidade de termos. Na prática, nós usamos uma certa quantidade desses termos. Com isso, comete-se erros de truncamento. E qual seria o erro de truncamento aqui, se nós desprezássemos esse termo? Repara só, esse D aqui, esse D
é muito pequeno na presença do raio da Terra. O raio da Terra é vamos supor que seja 6.370 quilômetros, 6.400 quilômetros. Imagina 6.400 quilômetros ao cubo. Então dá um número muito grande aqui no denominador. Então fica um número aqui no numerador, dividido por um número muito grande aqui no denominador. Então isso daqui, ó, é praticamente zero. Na prática é zero. Então, no nosso caso, na prática, nós ficamos então com a tangente de delta sobre 2 sendo esse valor aqui, só aproveitando o primeiro membro, né? O primeiro membro. Então vamos botar aqui no caso seria tangente de delta sobre 2, vou botar aqui no valor de K. Então no valor de K aqui, considerando que delta sobre 2 é D sobre 2R, o K seria igual a 1 mais D sobre 2R ao quadrado. Seria essa expressão do K, do coeficiente de variação da escala. Então esse K seria igual a 1 mais D2 sobre 4R ao quadrado. Pronto. Ó. Essa então é a expressão que dá a variação de escala na projeção estereográfica. Polar ou oblíqua. Se for polar, essa distância ao polo é a colatitude. Se for oblíqua, esse D é a distância do ponto de tangência do plano até o ponto que está sendo considerado. Eu vou colocar agora aqui, eu vou ainda falar da projeção UTM, mas eu vou colocar aqui a expressão do coeficiente de deformação linear da projeção UTM, ou melhor, da projeção conforme de Gauss. A projeção conforme de Gauss, que é a projeção cartográfica usada no sistema UTM, que nós vamos estudar aqui em detalhes, ela é considerada, quando Gauss a estudou, ele considerou o plano tangente à esfera, ao elipsoide, considerou o plano tangente. Então aqui, ao longo desse plano tangente, que seria o meridiano central da projeção, a partir daqui então, faz-se um mapeamento cartográfico, que nós vamos também analisar, que vai ser estendido até uma distância D, tal que a deformação da escala, a deformação dos comprimentos não ultrapassam um certo valor. Então nós temos aqui, então, na projeção UTM, né? No UTM não, na conforme de Gauss, seria como se fosse a UTM. O coeficiente de deformação linear da projeção UTM, eu vou apagar aqui essa figura em perspectiva, é um coeficiente de deformação que dá o valor da deformação da projeção de Gauss a partir de um meridiano tomado como referência. Seria o meridiano de longitude lambda zero. Esse aqui é o Elinha, como se aqui fosse um lado ou um ponto. Na realidade, a deformação é sempre em relação a ponto. Esse lado aqui, por exemplo, ele é definido por 2 pontos, e esse ponto aqui tem coordenada E1, e esse aqui tem coordenada E2. Então esse é aquela coordenada do TM que vocês conhecem, eu vou assinar em detalhe. Essa é a linha, então, que seria o afastamento de um ponto, aqui no caso, eu vou considerar o ponto médio do lado em relação ao centro da projeção. Isso aqui seria a projeção. Ao longo dela, a escala é verdadeira, é constante. O cilindro estaria tangente a Terra, ao longo dessa linha, né? Lá na projeção estereográfica, a escala é verdadeira ali naquele ponto, no ponto de tangência. A partir dali,
a escala vai aumentando. A mesma coisa aqui, conforme de Gauss. Aqui a escala é um valor, é verdadeiro. A partir daqui, a escala vai aumentando, os comprimentos vão se deformando. Deformando segundo que lei? Kappa. Reparem só, você já deve ter visto lá na projeção UTM, uma fórmula como essa, ó, kappa igual a L ao quadrado sobre 2R ao quadrado. Já devem ter visto essa projeção, essa expressão. Isso no cilindro secante. Quando o cilindro é tangente, esse K0 é igual a 1. O K0 é igual a 1. O K0 vai ser 1 quando o cilindro é tangente à esfera. Então olhem para uma expressão aqui, Gauss, e essa expressão aqui, estereográfica. Estereográfica. O que vocês estão reparando nessas duas expressões? Aqui mede a variação de escala na projeção de Gauss e aqui mede a variação de escala na projeção estereográfica. Reparem aqui, ó, o denominador aqui é 4, aqui é 2. Então aqui a projeção estereográfica está aqui 2 vezes 2, 1/2. A projeção estereográfica deforma a metade do valor que a projeção de Gauss deforma. Está ela aqui, ó. Em vez de ser 2, é 4. Isso é um valor, né, considerável. Então está aqui. Isso é interessante ter essa conclusão que chegamos. Então a projeção estereográfica, ela é útil. É boa, deve-se imaginar isso, né? Aqui no Brasil, há muito tempo, né, essa questão de projeções cartográficas, de engenharia cartográfica, isso nunca foi assim divulgado, nunca se estudaram muito isso. Então já no começo lá, por desconhecimento de muitos engenheiros, quem tomava conta da cartografia antigamente eram engenheiros civis. Lá na década de 40, no IBGE, eram eles que tomavam conta da engenharia civil, no Exército, os engenheiros militares. Mas naquele tempo, normalmente, e hoje também acontece muito isso, importa-se muito conhecimento. De um modo geral, o que os americanos fazem, importa-se tudo para cá. Nem tanto, nem tudo. Essa projeção UTM, ela foi então, vamos dizer assim, normalizada. Tudo era projeção UTM. Tudo. Ainda se usa muito. Lá nos Estados Unidos não é nem tanto assim, né? Os Estados Unidos é um país extremamente grande, o Canadá também. Então lá tem mais variedade usa-se mais variedade de projeções para fazer cadastros técnicos, para fazer cartas topográficas. Então, por exemplo, imagina lá uma região nos Estados Unidos na direção leste-oeste. Na direção leste-oeste, numa direção assim muito grande, imagina aqui, leste-oeste, está aqui uma grande área de direção leste-oeste. Lá nos Estados Unidos, eles usam a projeção cônica. Eles usam a projeção cônica de Lambert para fazer toda aquela representação daquele estado que é todo abrangido por com aquele meridiano de tangência da Lambert. Ou até, nós vamos falar nisso, usa-se 2 paralelos de secância, assim como na UTM usa-se 2 meridianos de secância, para fazer aquela sua projeção do estado do cadastro, né? Usa-se lá então também essas projeções cônicas, a projeção policônica, a projeção estereográfica polar lá no Canadá, aquilo lá em cima. Usa-se uma variedade de projeções. Aqui no Brasil fica essa resistência, UTM. O máximo que estão fazendo agora é aceitar o sistema LTM, em que esse afastamento em relação ao mediano central não é muito grande. Então o afastamento não sendo muito grande, já limita um pouco mais a deformação. Já não deforma tanto. Que o ideal para os engenheiros, para a gente trabalhar, é fazer um projeto sobre aquelas plantas e depois nós e os topógrafos fazemos a locação daquela obra lá no terreno
sem ficar se preocupando muito em corrigir, fazer correções da deformação da projeção, coisa que o valha. Mas hoje em dia, com essa informática, o pessoal chega na estação total, faz um programinha em que aquelas coordenadas da projeção UTM já geram um lado na projeção UTM, que lá pelo firmware ele vai e dá o comprimento do lado lá em cima do relevo, lá na projeção no solo natural. Quer dizer, faz a correção da projeção, a correção nível do mar e joga lá na projeção UTM. Muitos topógrafos, muita gente não sabe nem o que está acontecendo ali dentro daquela estação total. Mas nós vamos ver aqui, vamos abrir essa caixa preta. Vamos abrir essa caixa preta e ver direitinho o que está acontecendo. Então o que se poderia fazer também aqui no Brasil era usar mais sistemas de projeção. Por exemplo, imagina o estado de Minas Gerais. Vamos imaginar que isso aqui fosse o estado de Minas Gerais. Se vocês olharem aí no mapa, o estado de Minas Gerais, por exemplo, se olharem o mapa do estado de Minas Gerais, vocês vão reparar que, em relação ao sistema UTM, é preciso, assim, praticamente três sistemas parciais para abranger todo o mapa de Minas Gerais. Por que não usar um único sistema, que teria assim só um único sistema de coordenadas para o cadastro, para estradas, para o que fosse? Imagina também essa ferrovia leste-oeste, ferrovia de milhares de quilômetros na direção leste-oeste. Quantos sistemas UTM, quantos fusos aquela ferrovia corta? Cada fuso de 6 graus é um sistema de coordenadas. Temos que estar preocupados ali. Agora a gente está nesse sistema aqui, o lambda zero é esse, agora vamos para outro sistema, o lambda zero é outro. Por que não usar uma projeção cônica ao longo de toda aquela ferrovia, com um paralelo de tangência ou com 2 paralelos de secância, ficaria tudo pronto? Aqui nessa projeção do estado de Minas Gerais, por exemplo, eu citei o estado de Minas Gerais, como poderia usar São Paulo, ele tem mais ou menos uma forma, né? Uma forma circular. Nós poderíamos colocar aqui considerar aqui uma projeção oblíqua, né? Uma projeção oblíqua, uma projeção estereográfica oblíqua, e nessa projeção estereográfica oblíqua era o único sistema de coordenadas que abrangeria todo o estado de Minas Gerais. Podia-se fazer um estudo dessa projeção oblíqua, fazer um estudo da projeção cônica. Então é isso que eu quero despertar aqui nos senhores, quando eu falei que vocês deviam estudar, ter uma base sólida para se preparar para o futuro. Então esse raciocínio, essa análise, essa base sólida, essa ginástica mental, isso se aplica aqui como se aplica também em qualquer outro campo lá. Então, na hora que vocês se mostram preparados para fazer análises, para fazer decisões, para tomar decisão fundamentada, e vocês terão um valor danado. Porque essas análises aqui, o computador não toma. O computador faz aquilo que já está feito, ele não raciocina. Ele só faz o que está programado. Quem programa somos nós é que fazemos lá pela inteligência artificial hoje em dia, aqueles sistemas especialistas, coloca-se todo o conhecimento ali direitinho, numa linguagenzinha que a gente estuda lá em geomática, no mestrado, e vai o sistema dizendo todas as respostas. E o engenheiro, ou lá o topógrafo, ou o operador, ele fica sendo um mero acessório ali do sistema, do SIG, do que for. É um acessório como é o teclado, como é um drive qualquer. Tem sistemas que até na tela, o próprio sistema na tela, coloca um comando para dizer ao operador qual é a tecla que ele tem que apertar. É assim que acontece. Então isso é desfazer da mente humana. A nossa mente humana, o nosso cérebro é muito mais potente hoje do que qualquer cérebro eletrônico de computador. Bom, senhores, por enquanto era isso. Já temos aqui como a escala varia ao longo do mapa e vamos prosseguir esse nosso estudo para termos uma independência da máquina.
Senhores que gostarem da aula, publiquem aí em outros sites, aí, para os seus colegas, para os seus conhecidos, para que nós possamos levar esses conhecimentos a mais pessoas. Senhores, então, até a vista!